Ao receber o batismo pelas mãos de Anchieta, Tibiriçá recebeu o nome cristão de Martim Afonso, em uma homenagem direta ao fundador de São Vicente. Em pouco tempo, Anchieta começou a ser reconhecido pela sua raridade, não apenas como educador, mas como presença moral, alguém cuja disciplina e cuja caridade pareciam colocá-lo à parte do caos do mundo ao redor. Mas uma grande crise se aproximava, ameaçando desestabilizar não apenas Piratininga, mas toda a região do litoral. A década de 1560 se abriu com um Brasil em guerra. Desde a chegada dos franceses à Baía da Guanabara em 1555, a ordem política e religiosa de Portugal foi rompida. Politicamente, eles tentaram se firmar no território, instigando alianças com grupos indígenas hostis e circulando armas europeias. Amparadas por esse apoio estrangeiro e alimentadas por um histórico de conflitos com os colonos, tribos da costa se uniram na Confederação dos Tamoios, decidida a expulsar os portugueses. Houve também uma ruptura religiosa. Entre os franceses, atuavam calvinistas que se opunham diretamente à missão jesuíta. Em pouco tempo, o conflito deixou de ser episódico e passou a ameaçar a própria sobrevivência das vilas. Piratininga, frágil e isolada no Planalto, entrou na linha de fogo. Na manhã de 9 de julho de 1562, o silêncio do Planalto foi rompido pelos gritos de guerra de centenas de guerreiros tamoios que cercaram a vila, decididos a apagar a presença portuguesa daquelas terras. O que se seguiu não foi apenas uma batalha, mas uma tragédia familiar. No centro da defesa, Tibiriçá assumiu a linha de frente para proteger o colégio e seus aliados. Em um dos momentos do conflito, o cacique viu-se face a face com o próprio sobrinho, Jaguaranho, e com o líder Baibira, outro de seus parentes que encabeçavam o ataque inimigo. No calor da batalha, Tibiriçá tirou a vida de ambos os familiares. Esse acontecimento selou o desfecho do confronto e garantiu a sobrevivência de Piratininga, ainda que sob o peso de um sacrifício pessoal devastador. Durante o cerco, José de Anchieta não foi apenas uma testemunha, mas a âncora espiritual de um povo sitiado. Enquanto atuava como conselheiro e cuidava dos feridos, ele registrava em suas cartas cada detalhe daquela resistência desesperada. Foi por sua pena que o mundo conheceu o heroísmo de Tibiriçá, o homem a quem o jesuíta chamou de fundador e conservador de Piratininga. Anchieta teve um papel fundamental, inclusive, na construção do Brasil enquanto nação. A primeira obra literária escrita nesta terra de Santa Cruz veio da pena de José de Anchieta. José de Anchieta escreveu a obra De Gestis Mendiçá. É uma obra que celebra a vida de Mendiçá, que foi governador-geral do Brasil, deu a sua vida por esta terra de Santa Cruz, amigo de Anchieta, e, sobretudo, um leigo católico, servidor da coroa portuguesa que tudo fez para que o evangelho se dilatasse aqui, nessa terra de Santa Cruz. Depois compôs uma série de canções, o Pai Nosso em Tupi-Guarani, a Ave Maria em Tupi-Guarani, a Canção do Sacramento, músicas catequéticas que possuíam uma grande qualidade, não só pela erudição, não só pela qualidade musical em si, como pela qualidade teológica que ele demonstrava. Foi também o primeiro dramaturgo do Brasil ao escrever peças teatrais, o Alto de Natal, o Alto de São Lourenço. Depois da crise de 1562, tornou-se claro que a guerra não teria vencedores. A continuidade do conflito significaria morte em escala maior, indígenas aliados, colonos e aldeias inteiras arrastadas para a destruição. Diante disso, os jesuítas tomaram uma decisão que não seguia a lógica das armas, mas a da entrega pessoal.
ir ao encontro do inimigo, expor-se e negociar a paz. Em 1563, Manuel da Nóbrega partiu para Iperoig, território controlado pelos tamoios, núcleo da confederação hostil. Não levou soldados. Levou apenas a palavra e seu fiel amigo, José de Anchieta. Ao chegar, não foram recebidos como embaixadores protegidos por tratados. Entraram como reféns. Sua permanência dependia da disposição dos chefes indígenas, do humor das aldeias e da instabilidade própria de uma guerra ainda viva. A cada dia, as negociações se tornavam mais tensas. Ameaças, provocações e pressões morais se sucediam, testando a prudência dos dois religiosos. Com um acordo firmado, a negociação exigiu uma ruptura. Para que a paz avançasse, Manuel da Nóbrega precisava partir, levando os termos do acordo aos portugueses e impedindo que a guerra fosse retomada. Porém, a saída de Nóbrega exigia uma garantia. Anchieta deveria ficar. Foi aqui que a história de Anchieta evidenciou sua santidade. Ele ficou lá, refém, e foi torturado com uma espécie de tortura bem peculiar. Os índios ofereciam as suas filhas nuas para ele, sem compreender como é que um homem não aproveitaria da situação. Na verdade, nós sabemos que é um dom, a graça de Deus, né, que é a fé, a castidade. E São José de Anchieta, fragilizado, certamente em todos os sentidos, né, físico, psicologicamente, só tinha, para vencer esta batalha, que recorrer à Senhora dos Anjos, a Rainha do Céu, a Nossa Senhora. Por isso ele promete a Nossa Senhora, se ela o fortalecesse, né, e não permitisse que ele caísse em tentação nesse tipo de tortura, e preservasse a sua vida, né, que seria o segundo ponto também importante, ele escreveria um poema em latim, exaltando a sua vida, as suas virtudes. Ele começou a escrever o Poema da Virgem, cumprindo a sua promessa antes mesmo de receber a graça, tamanha era a certeza de que Nossa Senhora o atenderia. Ele escrevia nas areias da praia com uma vareta, escreveu o poema em latim eclesiástico, decorava os versos e, quando foi liberto, ele pôde então colocar no papel aquilo que ele já havia colocado nas areias de Ubatuba. Eu acredito que ele olhava para as páginas dos Atos dos Apóstolos, ele olhava para a história da igreja e, com aquele ardor evangélico, aquele ardor missionário, ele certamente dizia que Deus daria coragem, daria para ele o necessário para que a fé fosse implantada naquelas pessoas. Assim como Roma deixou de ser pagã e se torna o grande berço do catolicismo na Europa, também São José de Anchieta teve essa coragem e fez com que o Brasil, a terra de Santa Cruz, fosse o berço do catolicismo na América Latina. Mesmo sozinho e na condição de prisioneiro, Anchieta não abandonou sua missão e continuou a catequizar os tamoios. Sua autoridade moral e doçura exerceram grande influência sobre a tribo. Relatos da época registram o gesto de uma mulher indígena que, tocada por suas pregações, prometeu tentar abandonar a prática do canibalismo, apenas por consideração e respeito ao padre. Então, São José de Anchieta, ele é esse baluarte para aqueles povos originários que entenderam e receberam a mensagem. Então, o ponto principal da catequese, o ponto principal de um bom catequista é fazer o que São José de Anchieta fez. De ir ao encontro das pessoas, entender as suas circunstâncias, entender como é que é a sua vida, entender os seus costumes, entender por que eles têm aqueles costumes e, diante da apresentação de Nosso Senhor Jesus Cristo, então, depois de a pessoa conhecer Jesus e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, mostrar por que aqueles costumes são contrários àquilo que Jesus pregava.
na vida do Padre Anchieta nós encontramos milagres tão numerosos que só podemos encontrar um paralelo em relação a isso na era apostólica, no tempo em que os apóstolos ainda viviam. Isso prova o quanto Deus, na sua infinita misericórdia, para salvar as populações que já viviam aqui no Brasil, permitiu que esses milagres ocorressem, porque na medida em que esses milagres ocorriam, os indígenas iam baixando a sua resistência para ouvir a palavra de Deus. Após meses de um cativeiro, o acordo de paz foi finalmente selado, permitindo que, em 14 de setembro de 1563, José de Anchieta fosse libertado e deixasse o território dos Tamoios. Esse evento não foi uma pacificação definitiva, nem o fim da guerra. Foi uma trégua necessária, um intervalo curto, mas decisivo, que interrompeu a violência imediata, salvou vidas e abriu espaço para reorganizar forças e decisões. Quando ouvimos a palavra santo, logo pensamos em seres perfeitos ou distantes da realidade. Na verdade, um santo é alguém que buscou ao máximo assemelhar-se a Jesus Cristo, agindo com uma coerência absoluta entre seus princípios e sua fé. E para que você conheça essas trajetórias de redenção e luz, a Brasil Paralelo lançou a série Vida dos Santos. Nela mergulhamos nas histórias de figuras como Joana d'Arc, Inácio de Loyola, Tomás de Aquino, João Batista e José de Anchieta. Pessoas que atravessaram séculos e ainda servem como bússola para a humanidade. Para acessar e descobrir como essas vidas se tornaram dignas de serem imitadas, clique no link da descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Desbloqueie esta série e todo o nosso catálogo religioso, que inclui produções como o documentário O Papa que Venceu o Comunismo, filmes Luta pela Fé, A História do Padre Stu e Paulo, Apóstolo de Cristo, cursos completos como Vida de Cristo e Entre Anjos e Demônios, além da primeira ficção original da BP, Oficina do Diabo. Sua assinatura é o que nos permite continuar contando essas histórias que elevam a alma e resgatam os bons valores. Torne-se um membro da Brasil Paralelo e garanta todas essas produções hoje mesmo.